Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Armando Cruz e este é o canal Cultura Desplugada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a versão da Bíblia Peshitta. Quem não conhece a Bíblia Peshitta, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da Peshitta. Se você ainda não nos segue, siga-nos no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. A Bíblia Peshitta é uma das Bíblias canônicas das igrejas cristãs siríacas, que é uma tradição cristã muito antiga, que se originou na região da Síria. A palavra Peshitta vem do aramaico e significa simples, porque era a língua falada na região na época em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia Peshitta ela contém, como as demais versões da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E foi escrita em aramaico. Ela não foi escrita em grego, ela foi escrita nem em hebraico, ela foi escrita em aramaico. Por que aramaico? Porque o aramaico era a língua comum na região, na época em que a Bíblia foi escrita. Acredita-se que a versão atual da Bíblia Peshitta, ela tenha sido escrita por volta do século V, aproximadamente. Embora algumas partes desta Bíblia possam ter sido escritas muito antes disso, mas atribui-se que foi por volta do século V, tá bom? A Bíblia Peshitta, gente, é uma das mais antigas traduções da Bíblia que nós temos. Então, não é uma tradução nova, muito pelo contrário, ela é uma das traduções mais antigas que nós temos da Bíblia. E ela é considerada, até hoje, uma fonte muito importante para estudiosos da Bíblia. Então, se você não conhecia, não sabia sobre a versão da Bíblia Peshitta, esse vídeo é para você, tá bom? Ela difere, sim, em algumas coisas na tradução da Bíblia, e nessa tradução bíblica ela difere em alguns aspectos, como na versão do Novo Testamento, por exemplo, que originalmente a Peshitta original não incluía o livro de Apocalipse, tá bom? Mas embora a Bíblia Peshitta ela seja principalmente usada, como eu falei no início, pelas igrejas cristãs siríacas, e aí diga-se a igreja síria de Antioquia, a igreja caldeia, e aí quando nós formos fazer um vídeo sobre igrejas cristãs históricas, falaremos sobre as igrejas cristãs siríacas, tá bom? Mas ela é estudada por estudiosos da Bíblia do mundo inteiro, de todas as correntes, que buscam entender melhor a história e as origens do texto sagrado. Então, para entender as origens e a história do texto sagrado, é fundamental que se estude, dentre todas as versões bíblicas e de textos que nós temos mais antigos, que são todos cópias de cópias, também é importante estudar os manuscritos siríacos, peshitas, ok? A gente não sabe dizer exatamente quem foi que escreveu a Bíblia Peshitta, quem foi que traduziu, quem foi que compilou, pois ela foi escrita ao longo de um período de vários séculos e por vários autores. No entanto, o que a gente pode dizer é que se acredita que a versão atual da Bíblia Peshitta tenha sido compilada e editada, como eu falei anteriormente, no século V, em Edessa, ou Odessa, na Síria, por uma equipe de estudiosos e tradutores cristãos siríacos. Se você está chegando agora no vídeo e não sabe de que Bíblia eu estou falando desta tradução, da Bíblia Peshitta, tá bom? Essa aqui é a minha, é sobre essa Bíblia que eu estou falando. Esses estudiosos e tradutores trabalharam para produzir uma tradução precisa e acessível da Bíblia para o povo da região que falava aramaico, que, como nós sabemos, era a língua materna de Jesus. Jesus falava aramaico, siríaco, provavelmente. E aí a Bíblia Peshitta, nesse aspecto, ela é considerada uma importante fonte para os estudiosos da Bíblia, pois é uma das versões mais antigas da Bíblia, tá bom? Uma das versões mais antigas dos textos existentes é a Bíblia Peshitta. Em relação à sua confiabilidade, se a Bíblia Peshitta ela é confiável, eu posso confiar na tradução dos textos da Bíblia Peshitta?
Essa confiabilidade do texto, ela é tema debatido entre estudiosos da Bíblia no mundo inteiro. Mas, de modo geral, ela é considerada, sim, uma tradução confiável do texto bíblico. Embora existam algumas variações e diferenças em relação a outras versões. Então, a Bíblia Peshitta, ela traz algumas versões, algumas traduções, alguns versículos que às vezes diferem em tradução de outras versões da Bíblia, especificamente no Novo Testamento, mas nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento também. Então, essa minha versão aqui, inclusive, ela traz no final algumas coisas que estão traduzidas de maneira diferente. Não sei se eu consigo achar aqui algum exemplo dessas passagens, mas algumas passagens elas foram consideradas diferentes. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui da Bíblia Peshitta e a tradução padrão do hebraico. Esse exemplo está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7 e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. A Bíblia Peshitta diz assim: não jurarás com falsidade no nome de Yahvé teu Deus, pois Yahvé não considerará inocente aquele que jurar com falsidade em seu nome. Já na versão grega e hebraica diz: não tomarás o nome de Yahvé teu Deus em vão, porque Yahvé não terá por inocente o que tome seu nome em vão. Então, jurar com falsidade no nome do Senhor ou tomar o nome do Senhor em vão dão duas interpretações bem diferentes. Isso é um exemplo de muitos outros exemplos que tem na Bíblia Peshitta. Claro que todos os textos vão conter variações e vão conter inclusive muitos erros dos copistas ao longo do tempo. Isto é esperado. Por isso que é tão importante comparar as várias versões da Bíblia e usar as ferramentas de análise crítica para se obter uma compreensão mais completa e precisa do texto bíblico, tá bom? Então, para quem deseja um dia ser um futuro biblista, uma futura biblista, alguém especialista em Bíblia, é fundamental conhecer todas as versões, todas as traduções, estudar línguas sagradas, o hebraico, o aramaico, o grego, ter um excelente conhecimento de latim, conhecer outras línguas também, como alemão, inglês, francês, línguas que vão te dar acesso, vão te abrir portas a material de estudo, para que você consiga fazer uma boa análise dos textos sagrados. Algumas curiosidades sobre a Peshitta que nós poderíamos citar. A primeira delas seria o fato de que ela é uma das traduções mais antigas da Bíblia em uso até hoje. Então, uma das traduções mais antigas, mas que continua sendo usada até hoje. Foi escrita completamente em aramaico, que era a língua comum da região da Síria e do Oriente Médio, na época em que a Bíblia foi escrita. Uma outra curiosidade, eu já falei no início, que é a própria palavra Peshitta em aramaico. A Peshitta significa simples, e o nome é dado de simples justamente por se referir à simplicidade e à clareza com que a tradução é feita em comparação com as outras traduções bíblicas, que podem ser mais complexas. Mas a versão Peshitta, ela traz uma versão extremamente simples do texto sagrado. Ela não traz uma versão muito complexa, como nós temos em traduções de outras Bíblias, tá bom? Também ela foi usada como a Bíblia oficial da Igreja Siríaca Ortodoxa até o século VI, certo? Até o século VI a Igreja Siríaca Ortodoxa usava como tradução oficial, quando ela foi substituída pela Bíblia Siríaca de Arclensis ou Arclensis. Então essa tradução ela foi mudada a partir do século VI, essa versão da Peshitta que a Igreja Síria Ortodoxa utilizava. E ela difere das outras traduções em muitos aspectos. Eu inclusive já dei um exemplo aqui sobre versículos tanto do Antigo, mas também tem muitos exemplos do Novo que possuem uma tradução diferente, tá certo? E o fato também de que ela originalmente não incluía o livro de Apocalipse. Então essas são algumas informações sobre a Bíblia Peshitta aramaica. Você não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos se você gostou,
de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. É muito importante para nós. Siga-nos também no Instagram. O nosso arroba é cultura.desplugada. E compartilhe conhecimento. Os manuscritos mais antigos da Bíblia Peshitta, que foram descobertos ao longo dos anos, eles estão incluindo os manuscritos em aramaico-siríaco e também em outras línguas. E é uma fonte, sim, importante, repito, para estudiosos e estudiosas da Bíblia Sagrada, porque nos fornece uma visão sobre a história e sobre as origens do texto sagrado, estudada por muitos linguistas e estudiosos das línguas do Oriente Médio, desde tempos antigos até hoje, devido à sua importância histórica e linguística. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe. Até mais.